E sejam muito bem-vindos de volta. Agora a gente vai fazer os 3 doces que eu acabei de falar. São 3 doces maravilhosos que eu acho que todo mundo conhece. São 3 doces que eu acho que todos os brasileiros adoram de paixão. Se nunca comeram, eu tenho certeza que já viram alguém comer, já ficaram morrendo de vontade de provar. A gente vai começar fazendo o doce de laranja, que é um doce assim que eu particularmente adoro, que ele fica assim cristalizadinho, a laranja fica assim meio crocante, maravilhoso, gente, não tem palavras para descrever esse doce. Aqui eu já piquei umas laranjas e eu vou mostrar para você como que eu faço para picar a laranja. Aqui ela já tá lavada, eu gosto sempre de manter a casca, porque eu adoro essa textura da casca. Mas se você quiser, você pode tirar, mas eu acho que a casca é tudo assim de especial nesse doce. Como que você vai fazer? Corta o cabinho. Esse daqui a gente não vai usar, tá? Porque esse cabinho aqui, ele não fica gostoso, que afinal de contas é o cabinho onde fica a folha. Ele vai ficar duro, vai incomodar, então ele não é bacana. Agora, a gente vai dividir a laranja em 4 partes. E você vai ver como é fácil de você tirar todas as sementes. Fazendo dessa forma que eu vou te ensinar. Dividiu. E aqui você só vai pegar, ó. Você vai cortar. Fazendo assim, você tira todos os carocinhos. Tá vendo? E você fica com toda a parte da laranja e da casca. E você tira todos os caroços, não fica nenhum. Tá vendo que bonitinho? E aqui você não usa. Então você tem praticamente 0 desperdício e você fica com a sua laranja toda bonitinha. Aqui você pode cortar ela mais assim pedaçuda, mais carnudinha, que daí eu acho que fica bem gostosa também, tá vendo? Que essa parte aqui laranjinha, ela praticamente vai se desfazer no nosso doce. O que vai ficar vai ser a casquinha, que ela vai ficar toda cristalizada, gostosa. Isso sim que vai virar um doce mesmo. Então aqui a gente já tem as nossas laranjas todas cortadinhas. O que a gente vai fazer agora? Para intensificar ainda mais o sabor do nosso doce de laranja, a gente vai pegar metade delas e vai colocar no liquidificador. Você pode colocar inclusive num processador, que eu acho que também fica bem bacana, bem legal e funciona da mesma forma, tá? Aqui eu vou colocar também metade do açúcar. Aqui é uma coisa também diferente que você pode fazer. Você pode colocar tudo na panela, mas o açúcar em contato com o líquido, ele vira também assim, ele acrescenta o líquido, vamos dizer assim. Ele vai derreter e vai facilitar na hora da gente processar. Bem pouquinho mesmo, tá? Só pra gente não precisar adicionar água. E é só ligar. Prontinho, então aqui a gente já tem a nossa parte batida. Tá vendo? Quando a gente coloca só um pouquinho de açúcar, já ajuda muito na parte quando a gente vai bater. A gente não tem necessidade de acrescentar água aqui nenhuma. Eu vou colocar todo esse conteúdo numa panela. E tá vendo que ele já fica com uma cor bem mais bonita do que se a gente colocasse só água, fizesse de repente só uma geleinha, aí não fica tão bonito. Olha só essa cor, que coisa mais linda, já dá outra cara pro nosso doce. Aqui eu vou pedir, cadê ela, que eu já não falei com você hoje, Sandrinha? Tudo bem, Ale? Oi, pessoal, tudo bem? Você gosta de doce, Sandrinha? Gosto. Esses doces? Você tava falando da cidra, né? Da cidra. Nossa, é uma delícia bolo de cidra. Então, mas a cidra, ela é amarguinha, não é? É, tem que deixar de molho muitos dias, assim. Então, mas eu tenho uma dica legal para quem quiser fazer com cidra. Ah, é? Tem que deixar de molho. Se você não quiser deixar de molho 2 dias, para tirar esse amargor, sabe o que você faz? O que você faz? Pega um paninho limpo, enrola a cidra, faz tipo uma trouxinha e coloca na água fervente por 40 minutinhos. Tira todo o amargor da cidra. Fica assim perfeito e você consegue fazer essa mesma receita usando a cidra. Nossa. Só que daí você não vai bater no liquidificador. Você pode ralar, que tem o doce de cidra ralado. Tem as de tirinha assim também. Isso, mas antes disso você faz ela tranquilamente fervida, tá? Tem que ferver diferente. No paninho. Vou fazer isso. Faz isso, você vai amar, Sandrinha. Vou gostar. Então aqui já coloquei o conteúdo do liquidificador, coloquei as laranjas em pedaços e coloquei também o açúcar.
E você vai ver que é uma quantidade bem grandona de açúcar. Mas é porque, afinal de contas, esse daqui a gente vai fazer um doce de corte, que é um doce de laranja que você pode servir em cubinhos, você pode servir em formato de coração, de estrela, enfim, do que você quiser. E se você não tiver cortador nenhum, sabe o que você faz? Pega um copinho e corta também, que dá na mesma. Você pode empanar no açúcar cristal e pronto, gente. Você já fez um doce de corte. E aqui agora é só mexer e a gente vai acrescentar a canela. E pronto, a gente vai deixar aqui até ele começar a engrossar. Então, quando chegar nesse ponto que você vê que começou a ferver e ela começou a ficar com esse brilhinho, você vai fazer duas coisas. A primeira é acrescentar a gelatina. Aqui eu já hidratei a minha gelatina. Se você não souber como, é só colocar um pouquinho de água e levar ao micro-ondas por mais ou menos uns 15 segundinhos, só isso. Aqui a gente vai mexer e a segunda coisa que você tem que fazer é só tirar essa espuminha aqui, ó. Só tirar o excesso dessa espuminha para você não ter um doce tão amarguinho, tá? Você não precisa tirar tudo, é só realmente o excesso e deixar ele reduzindo cada vez mais. Só isso, agora a gente vai deixar ele reduzindo aqui. Aqui dá só uma olhada como ele já reduziu. Tá vendo que toda aquela espuminha eu fui tirando. E olha como tá sem espuminha nenhuma. E isso faz toda a diferença no final do seu doce. E olha como ele já fica. Tá vendo? Olha como ele já fica quase que cristalizado. Vou mostrar pra vocês. Olha, lembra que eu falei que ia sobrar praticamente só a casquinha? Então aqui fica praticamente só a casquinha e toda a nossa laranja fica dentro do doce. Fica assim uma coisa, gente, que vocês têm que fazer na casa de vocês. E olha aqui, olha isso. E aqui a gente vai deixar reduzindo, agora que tá bem assim, uma fervura bem alta, eu vou deixar ele num fogo médio, tava no fogo bem alto, vou deixar no fogo médio. E eu vou pedir pra Sandrinha trazer como que ele fica depois de frio. Olha só, que coisa mais linda que ele fica. Olha o brilho que fica esse doce. Tá vendo? Se você quiser ele como calda, você tem que tirar ele nesse ponto, antes dele começar a desgrudar da panela. Então aqui, ó, ele já tá querendo desgrudar da panela, então aqui ele já tá quase pronto. Como calda, você já tem que tirar. Então eu já vou desligar esse daqui e já vou deixar ele aqui no cantinho. E agora a gente vai fazer uma outra receita, que é um doce, gente, sensacional, indescritível, que é um doce de batata doce roxa, que fica, além de lindo, extremamente delicioso. Então aqui, para poder fazer esse doce de batata doce roxa, a gente vai precisar, obviamente, da nossa batata doce roxa. Obviamente, você pode fazer esse com outra batata doce, você pode fazer com a laranja, que fica lindíssima, só que a gente já vai fazer de abóbora, que é laranja, então eu escolhi essa para poder ficar assim umas cores diferentes e lindas. Aqui ela já está cozidinha, mas eu vou só cortar ela, não vou amassar. Eu vou cortar porque ela já vai se desfazer na panela quando a gente for cozinhar o nosso doce. E vou colocar aqui. Se você quiser, você pode fazer um purezinho na sua casa e continuar da parte que a gente for para a panela. Certo. Aqui então, eu já cortei todas as batatinhas e vou colocar elas na panela. Vai ser mais ou menos o mesmo esquema do nosso doce de laranja, porém um pouquinho diferente. Eu vou colocar o limão. Para batata, você tem que ter algum ácido. Se você não tiver limão, você pode usar o vinagre, tá? Então aqui a gente colocou o limão e também já vai colocar o açúcar. É uma coisa assim super diferente esse doce. Eu acho que você vai amar, porque ele fica assim muito diferente e muito gostoso. Então aqui a gente vai fazer como se fosse um caramelo
com essas batatinhas e você vai ver como vai ficar divino. Aqui ele já tá começando a derreter. E eu já tô também amassando, tá vendo, ó? A gente já vai amassando a batatinha. Porque afinal de contas, cadê a Sandrinha? Ô, Sandrinha, vem cá. Você já viu um doce feito assim, Sandrinha? Não, bem diferente. Diferente, e bem né? fácil também. Gostei. Porque afinal de contas, se a gente for pegar no tacho, ficar mexendo tacho. 2 horas, 1 hora, ninguém vai querer fazer essa receita, né, Não, Sandrinha? Vai ser bem prático demais. Olha ó. aqui. Pronto, já dissolveu tudo, de repente. Pronto. Você hidrata, por favor, essa gelatina. Hidrato. E olha aqui, sem água. Olha que A gente não maravilha. precisa, ó, aqui eu já vou Tá, deixa eu diminuir, pegar que aqui. tava no fogo bem alto. Aqui a gente já vai diminuir. E olha aqui, se você quiser super liso, você quiser fazer assim, um doce que não tenha pedacinhos, você pode inclusive passar também no liquidificador. Mas assim também fica super gostoso. Agora a gente vai adicionar o cravo, é a gosto. O cravo é bem forte, tá? Então eu vou colocar assim mais ou menos uns 3, 4 cravinhos, que eu acho que já tá ótimo. Se você quiser, você pode colocar até um pouquinho de canela, que fica bem gostoso. E é só isso, gente. A gente vai esperar dar o ponto. E agora, quando já borbulhou, já tá saindo bastante fumacinha, a gente vai colocar a gelatina. Olha que maravilha. Aqui, ó. Olha só. É rápido demais. É o tempo que deu de ferver, você viu? Olha que cor linda. Ai, fica tá lindo, lindo, né? Eu falo. Imagina agora você fazer, de repente, várias cores. Nossa, que Você lindo. fazer todos esses doces e servir, que nem essa mesa, gente, que coisa Gostoso linda. demais. Agora a gente vai aumentar o fogo e vai esperar dar o ponto que eu já vou mostrar já pra você. Aqui eu vou desligar porque o nosso doce ficou pronto e o ponto dele é esse daqui. Quando ele descola da panela, tá? Você tem que levantar a panela assim e ele descola da panela, tá? Então esse é o ponto que você tem que ter aí na sua casa. Ó, pode pôr aqui, ó. Pode colocar aí? Pode colocar aqui. Olha que lindo. Eu vou colocar aqui, ó. Cuidado. Ele sai facinho, tá vendo? Porque afinal de contas ele já descolou. E olha que lindo. Ai, Nossa, que sujeira, lindo. Sandrinha. Não, que isso. Eu vou ali e limpo. Ai, Sandrinha, eu ótimo. tenho uma pergunta pra você. Meu O Deus. doce perguntou pro doce. É. Qual é o doce mais doce que o doce de batata doce? Uma pergunta pra você também. Qual Responda para a gente no Instagram do Cozinha Amiga. Isso. Agora a gente vai deixar ele esfriar e eu vou mostrar pra vocês como que ele fica depois de frio. Aqui. Olha só, Bem firme. tá vendo? Olha que bacana. Até a coloração dele muda um pouquinho. Ele fica lindo. Você pode fazer ele de corte ou então você pode fazer ele meio que de colher, gente. Fica delicioso. Esse doce é assim maravilhoso. E agora eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer um doce de abóbora um pouquinho diferente. Esse daqui você vai gostar. Ai, então tá. Agora, para fazer esse doce de abóbora, você deve estranhar um pouquinho esse modo de preparo, mas eu garanto para você que esse doce você nunca comeu igual. A gente vai fazer um pouquinho diferente do que aquele tradicional, que você faz uma caldinha de açúcar, coloca o cravo e a abóbora. Esse a gente vai colocar a água, o açúcar e vai fazer uma caldinha. Até aí tudo bem. Você vai falar, ah, tudo bem, aí eu conheço. Só que a gente vai adicionar alguns ingredientes que você vai falar, diferente. Então aqui eu vou ligar e vou esperar esse açúcar ficar numa calda. Não é um caramelo, tá? É só ele virar uma caldinha. Quando chegar nesse ponto que você não vê nenhum açúcar, tá vendo? Nenhum grãozinho de açúcar, e ele já tá começando a ficar amareladinho, você vai adicionar o coco ralado, o leite condensado e você vai adicionar também o leite de coco. E a gente vai mexer
esses ingredientes e só por último a gente vai adicionar a abóbora. E aqui a gente vai ter praticamente uma calda, que se você parar para pensar, é quase que uma calda de um bolo de coco gelado. Aqui agora, mexi, tá tudo bem misturadinho. Agora sim, ela vai entrar e vai transformar essa calda num dos melhores doces de abóbora, assim, que eu já provei na minha vida. Então aqui, só colocar. E a gente vai deixar agora ela cozinhando. Por mais ou menos, ela demora um pouquinho para cozinhar, tá? Essa daqui já tá cozida. Ela demora mais ou menos até reduzir. Essa daqui é uma das que mais demora, tá, gente? Ela demora mais ou menos uma meia hora para ficar pronta. Deixa ele calminho, não põe muito alto o fogo, porque senão você vai começar a ver um monte de bombardeada de doce de abóbora. E ninguém quer isso. De vez em quando, dá uma mexidinha, só para ele não pegar no fundo. Só isso. Ele vai reduzir e vai ficar desse jeito, do jeito que a Sandrinha pegou. Olha isso. Muito lindo. Gente, olha que coisa mais linda. E agora a gente vai colocar nesse doce aqui um pouquinho de cravo também. Mas é completamente opcional. Você fala, ai, mas você pôs cravo e canela em todos os doces. Mas, gente, é opcional. Se você não quiser, você não precisa colocar. Eu já adoro especiaria, então eu vou colocar um pouquinho. Mais ou menos uns 4 cravinhos também. Vou dar aquela mexidinha. E pronto. Vou deixar ele aqui. Aí, sabe a abóbora que você usou para fazer esse doce? Você descascou ela. A casca você não joga fora, porque eu tenho uma dica muito legal para você. Olha só. Faça um delicioso bolo com a casca da abóbora. Você vai fazer um bolo assim que fica muito, muito, muito gostoso e você vai usar 5 ingredientes. Só isso. É um bolo extremamente neutro que você pode passar ou uma manteiguinha, que eu adoro comer bolo com manteiga. Você gosta, Sandrinha? Nossa, fica bom, demais, né? Eu gosto. Eu adoro comer bolo de milho. Nossa, bolo com manteiga pra mim é maravilhoso. É. Então ele fica neutro. Você pode comer ou com manteiga, ou então você pode colocar uma geleinha, uma compota, uma calda até de chocolate por cima. O que você vai fazer com a casca da abóbora? Eu já lavei essa casca, tá? Ela tem que estar lavada. E aqui você vai só cortar a casca. Então, se o seu liquidificador aguentar uma casca maiorzinha, você corta maiorzinha. Senão, você corta ela mais fininha. É só pra gente evitar realmente o desperdício. É. Então, por isso que eu falei, né, Sandrinha? A gente tem que fazer um bolo que agrade gregos e troianos. Então, quem quer comer um bolo que seja mais docinho, faz uma calda mais docinha. Quem quer comer um bolo que agrade, assim, mais um salgadinho, a gente come um bolo mais salgadinho. Então, aqui deu mais ou menos cerca de 2,5 xícaras de casca de abóbora. Lembra, gente, tem que estar lavada. Não vai colocar a casca de abóbora com terra, pelo amor de Deus. Não vai falar que eu falei isso, hein? Ó, a gente vai começar pelo ovo. Pensa que é mais ou menos um bolo de cenoura. Então, a gente tem que ajudar o liquidificador também. Então, a gente vai colocar primeiro os líquidos. A gente vai colocar o bolo de cenoura. O bolo de cenoura. Falei do bolo de cenoura, Sandrinha. Olha que doida. A gente vai colocar o ovo, o óleo. E a gente vai colocar agora sim as abóboras picadinhas, a casca dela. E você pode fazer isso, inclusive, com aquela abóbora japonesa. Sabe aquela kabocha? Que todo mundo fala, ai, mas a casca dela é muito dura. Sabe o que você faz, que eu já fiz um dia? Você pode assar a casca dela e fazer o bolo. Mas aí você tem que colocar um pouquinho de açúcar. Aí você vai precisar um pouquinho de açúcar, mas fica delicioso igual, gente. Vocês nunca comeram alguma coisa parecida. O fermento a gente vai colocar junto com a farinha depois. E aqui a gente vai bater esses ingredientes. Aqui, então, a gente já bateu a casca. Olha só, eu sempre gosto, inclusive, que nem a gente tava falando do bolo de cenoura, eu adoro deixar uns pedacinhos assim, ó, do bolo, tanto faz de cenoura, de milho, esse daqui de abóbora, deixar uns pedacinhos para ele ficar meio crunchy, sabe? Com uma textura diferente. Eu particularmente adoro. Aqui, para essa segunda parte, eu vou usar o bowl, porque esse bolo ele é bem pesado, ele é bem diferente, mas dá uma olhada como ele fica fofinho. Olha que lindo que ele fica lá na mesa.
Inclusive, esse aí da mesa, ele tinha 2 dedinhos só de altura e olha o tamanho que ele ficou, que coisa mais bonita. Então, aqui eu vou colocar o fermento junto com a farinha e vou colocar todo o conteúdo do liquidificador aqui. E agora a gente só vai misturar muito bem esses ingredientes. E só isso. Muito prático, né, Sandrinha? Muito prático. Fala a verdade. Prático demais. Mas você vai ver que ele é um bolo bem pesado. Então dá uma olhada como fica, por favor, Sandrinha. Tá. Olha só como fica essa massa. Eu falei que ela fica bem densa, tá vendo? Olha só que diferente que ela fica. E essa massa, apesar de ficar super pesada, super densa, depois de assada, ela fica muito fofinha. Isso é por conta do óleo que a gente coloca e também do fermento. Esses 2 ingredientes são essenciais. O ovo também ajuda muito, muito, muito. Se você quiser colocar até mais um ovinho depois, você até pode. Você fala, mas eu tô achando muito pesada, eu gosto dela mais levinha. Você até pode colocar mais um ovinho, mas ela dessa forma, ela já fica muito gostosa. Aqui eu tô untando, aqui eu tô colocando numa forma untada de 22 centímetros, tá? Esse daqui, essa receita, ela dá certinho pra essa forma, porque ela vai crescer bastante, quase que o dobro. E só isso, gente. A gente só vai espalhar aqui. E tá pronto o nosso bolo. Nossa, feito com casca de abóbora, olha só. Nossa, maravilha. Maravilhoso. E agora a gente vai colocar pra assar no forno que já tá pré-aquecido 180 graus. Vou deixar mais ou menos meia horinha. E só isso, gente, olha só. Muito prático, você evita desperdício. E agora eu vou organizar toda a nossa bancada para poder mostrar para você todos os doces. Então aqui eu fiz os 3 doces em diferentes texturas. Esse um pouquinho mais firme, esse daqui de corte e esse daqui eu queria mostrar para vocês que ele é de colher, mas você consegue fazer até uma quenelle. O que é uma quenelle? É você simplesmente passar de uma colher para outra e pronto, você já tem um doce modeladinho, que fica muito fofo você de repente acompanhar ele, colocar de repente fazer uma mesa bonitinha, colocar vários doces. E aqui a gente tem o bolo e olha só, a gente fez uma outra versão desse mesmo doce de laranja que você pode colocar uma caldinha que fica delicioso. Fala sério, gente. Fica maravilhoso demais. Vem cá, Sandrinha. Dá uma olhada. Maravilhoso. Ai, fico babando aqui. É verdade. Maravilhoso gente, vocês mesmo. têm que fazer, porque é de cair o queixo, assim. É muito, muito bom mesmo. Espero que vocês façam todos os doces, inclusive o bolo. Conta pra gente depois o que vocês acharam lá no Instagram do Cozinha Amiga. E se você perdeu, é muito simples. O que tem que fazer? @Cozinha Amiga. @Cozinha Amiga. E também lá no canal do YouTube do Cozinha Amiga, você vê a receita completinha e também todas as outras receitas. Que tem várias. Um super beijo e até a próxima, gente. Tchau, tchau.